Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos seguidores do Boleirês, a linguagem da bola. Estamos chegando hoje para falar do tetracampeonato gaúcho do Grêmio, desse Grenal decisivo do título, o Grêmio que está sendo campeão pela quarta vez consecutiva, algo que não conseguia desde a década de 80, então é sim um feito muito bom do nosso tricolor e quero saber qual o destaque do @Cartana182. Fala, Pachequinho. Grêmio campeão. Feliz pelo título, mas sabendo que o Grêmio poderia estar tirando aí as vantagens de vitória do Inter. Grêmio perdendo gols, mas saindo campeão. É verdade, concordo contigo. Mas também estão aqui os nossos um pouco tristes colorados, @o Léo Batata. Menos mal que não perdeu mais um jogo, né? O empatezinho tá de bom tamanho. Aí, Batata com uma visão positiva, o copo tá meio cheio para ele. @Estevam Peralta. Com essa espinha dorsal perdedora, não me surpreendeu o resultado de hoje e o título gremista. A Estevão já tá com outro tipo de opinião. E eu, @Carlos Pacheco 27, que digo o seguinte: o Grêmio é uma Mercedes. Quem entende Fórmula 1 vai entender a referência. Então, vamos começar o programa com o Cartana, né? Tem que ser com o lado tricolor. Me diz, o que tu achou do jogo? Bom, o jogo, como a gente falou na live pré-Grenal, né? Acertei o resultado 1-1. O primeiro tempo foi bem como eu esperava, o jogo bem truncado, bem Grenal. Não saindo nada com nada, ninguém se entendendo. Não saiu um passe certo naquele jogo. Os colorados, né, reclamam do gramado da Arena, com um pouco de razão até, mas essa desculpa já tá manjada. Tudo dando errado até o gol do Ferreira no final do primeiro tempo. E no segundo tempo, o jogo se transformou de uma maneira que eu também esperava, que o Inter precisava do resultado. Que nem falei na live pré-jogo, né, que eu esperava que o Grêmio tivesse espaço para os contra-ataques, isso aconteceu. O Grêmio perdendo muitos gols desde o começo do segundo tempo, até o Inter acha o empate com o Rodrigo Dourado, na velha falha da bola aérea da defesa gremista, né? Até tem melhorado isso, mas ainda continua tomando uns golzinhos. E depois do gol do Inter, o Grêmio perde, 5, 6 chances de matar o jogo e fechar o campeonato com uma vitória. Mas não conseguiu, saiu com a taça. Pra mim, tá tudo bem. Cara, eu concordo contigo. Eu acho que o Grêmio poderia ter sido vitorioso, sim. Concordo que o primeiro tempo foi complicado. A gente havia falado na live que a escolha de calar o Michael era uma coisa muito perigosa, tendo em vista como foi a primeira partida. Assim como ter o Léo Pereira pela direita, que também sabe que não agrega tanto assim. E foi o que a gente viu no primeiro tempo, né? O jogo estava parelho, o Grêmio não conseguia ter o controle do meio-campo na metade do primeiro tempo. Até parece que depois da segunda metade do primeiro tempo aí, parece que o Michael deu uma cansada maior e aí o Grêmio perdeu completamente o meio-campo. O Inter estava dominando o Grêmio totalmente já quando houveram as duas expulsões aí do Rafinha e do Yuri Alberto. E aí, quando ficou 10 contra 10, o Inter perdeu o Yuri Alberto, que estava jogando ali de ponteiro, atacante, né, dependendo da movimentação. E então era um cara que ficava lá na frente, manteve o meio igual. E o Grêmio tirou o Michael, que já não estava jogando tão bem, mas ainda tirou ele para recompor a linha defensiva. Ele ficou com só 2 jogadores no meio-campo e aí o Inter dominou o meio-campo de uma vez por todas. O Grêmio tinha alguma dificuldade para sair de trás em algum momento. O Grêmio também ficava atrás, encaixotado o tempo todo, mas manteve o trio de ataque, pensando justamente no contragolpe. E é assim que o Grêmio faz o primeiro gol, né, já com um 10 contra 10, num lance de contra-ataque, mas era um momento ruim do Grêmio no jogo. O Grêmio estava sofrendo bastante e voltou para o segundo tempo igual, né, cara? Então, claro que eu compreendi que a ideia do Thiago Nunes era
vamos nos defender aqui e tentar encaixar esse contragolpe. Só que eu acho que a gente insistiu, que nem tu falou do Léo Pereira, acho que insistir com ele no começo do segundo tempo ali foi um erro, porque não houve comunicação com ele, tanto ofensivamente como defensivamente, ali com o Rafinha e o lado direito do Grêmio. O Wanderson já nessa altura, né? Já era o Wanderson, né? Porque o Rafinha tinha sido expulso, mas nem desde o começo. Até o Rafinha tem uma hora do jogo que ele dá um esporro no Léo Pereira. Não sei se tu chegou a perceber esse momento. Não. Eu acho que ele pede aproximação, daí quando o Moisés aperta o Léo Pereira, que é para ele espetar, para o Rafinha lançar, ele não vai. Aí o Rafinha dá um esporro nele e é bem isso mesmo, sabe? Tipo, não conseguia se apresentar para a jogada, não fazia a cobertura quando tinha que fazer, mas é um guri que tá aprendendo, ele é muito esforçado, cara, sabe? Ele quando ele pega a bola e consegue fazer as escolhas certas, ele vai bem. Só que ficar insistindo no cara ali vai minando ele de vez em quando, né? O fato é que ele não tá pronto ainda, né, cara? Mas a questão é que aí o Thiago optou por sofrer, né? Optou por ter um segundo tempo sofrido. A gente poderia daqui a pouco ter tirado o Léo Pereira, como tu disse, ter colocado o Darlan para deixar o meio mais forte. Aí, claro, ia perder um dos ponteiros, mas poderia, num segundo momento, de repente, tirar o Diego e colocar ou o PP ou o Ricardinho para ter ele ao lado, esse jogador ao lado do Ferreira na frente, para ter também contra-ataque pelos dois lados. E o Grêmio poderia ter feito isso, na minha opinião, para ter o meio um pouco mais forte, conseguir não sofrer tanto no decorrer da partida e ainda assim ter o contra-ataque. Mas o Thiago Nunes não optou por isso, optou por ficar atrás e aí o Grêmio sofreu muito. O Inter teve a bola, pressionou bastante, o Grêmio apostou que a defesa ia aguentar e vinha aguentando bem até a bola aérea. Aí tu fala da falha da bola aérea, é verdade, tomamos mais um gol de bola aérea, mas também eu absolvo um pouco nessa defesa, porque a pressão que tava, às vezes, é muito difícil de segurar, né? Mesmo grandes defesas, uma pressão muito forte, uma hora acaba passando. Sim. Mas... Sobre o Diego Souza ali, cara, só pra pegar o link, eu acho que pro momento do jogo eu achava bem ruim tirar o Diego Souza ali, até conversei com os outros amigos que a gente tava conversando durante o jogo, e é porque o Diego Souza ele puxa muita atenção dos dois zagueiros centrais, né? E o que deixa os ponteiros muitas vezes no mano a mano com os laterais, né? E eu acho que as bolas aéreas que ele consegue pegar a casquinha, né? Eu achava muito importante para os momentos do jogo. Por isso que a saída dele para mim seria bem ruim ali, mesmo com um a menos, né? Não, eu concordo contigo. Eu também não teria tirado ele, mas eu digo que se em algum momento parecesse que só o Ferreira era pouco pro contra-ataque, daí é pra tirar. Afinal de contas, a gente sabe que o Diego dificilmente acaba os jogos, né? Então sim. Mais nesse sentido que eu comentei, mas também acho que ele é fundamental enquanto ele aguenta. Mas aí eu achei que o Grêmio tava sofrendo muito até a metade do segundo tempo, porque tava com o meio campo totalmente perdido até o Ramires tirar o Edenilson. Eu já debati isso aí com o Estevam fora do ar, acho que o Edenilson não fez um grande jogo, eu concordo, mas o fato é que tendo um jogador a menos no meio campo, em relação ao que estava tendo antes, o Inter igualou essa situação no meio campo. O Inter deixou de ter a vantagem que tinha, e aí eu acho que o jogo ficou parelho de novo. O Inter continua tendo algumas oportunidades, até acho que faz o gol um pouco depois disso, mas o Grêmio também conseguiu jogar um pouco mais, conseguiu ter um pouco mais de contra-ataques, e aí criou aquela situação ali que o Cartana comentou no comentário dele, que o Grêmio teve os contra-ataques, mas deixou de matar e nos fez sofrer até o finalzinho. Bom, mas eu acho que fico muito feliz com o título, claro. Esse desempenho. Para mim, o Grêmio vem jogando bem, mas preocupou um pouco nesses dois Grenais, que não jogou tão bem, mas eu acho que muito em virtude dessas duas escalações do Michael aí, que atrapalharam muito o Grêmio. Então eu espero que esse erro tenha sido visto, que ele não se repita mais, que o Michael não comece mais jogos importantes, porque complica demais a equipe, e expectativas de que com o Douglas Costa numa ponta e Ferreira na outra, a gente cresça ainda mais de produção. Mas eu quero saber agora o que os nossos amigos colorados também viram da partida. Bom, Pacheco, como eu disse, a gente vem citando várias vezes, né, na semana nos programas sobre a espinha dorsal do Inter, não, a espinha dorsal perdedora, mas vamos comentar um pouco do jogo antes disso. Acho que o saldo positivo foi o Palácio, que hoje jogou mais centralizado e também com mais liberdade para jogar nas costas do Thiago Santos, e também conseguiu, às vezes,
infiltrar na área. Acho que ele foi muito bem do Inter, foi o melhor do time. Acho que botou uma pulguinha na cabeça do Ramírez, né, que tentou alguma coisa diferente hoje. Às vezes jogava ali num 3-5-2, deixando o Yuri e o Galhardo juntos. Depois o Yuri jogou um pouco na ponta também, antes de ser expulso. Então essa liberdade pro Palácio, acho que deixou a pulguinha na orelha do Ramírez, para capaz pensar um outro esquema, alguma adaptação pro esquema, né? Porque ele foi muito bem. Sobre o lance do Yuri Alberto e o Rafinha, acho que o Vaden podia ter dado um amarelo pros dois. E num lance anterior, o Rafinha agride o Yuri Alberto, né? E aí que eu digo que falta malandragem pro time do Inter. Que faltou malandragem pro time do Inter lá contra o Flamengo, no Brasileirão, né? Quando o Rodinei foi expulso e quase ninguém reclamou. Depois aqui no último jogo contra o Corinthians, onde teve um pênalti e também o juiz vai lá, anula e os líderes do elenco não falam nada. Então falta essa pressão em campo. Como o Pacheco também citava, né, que o D'Alessandro tinha muito essa postura, né, de estar com o juiz, que é importante isso no futebol, tem que ter essa malandragem. E o Grêmio tem vários jogadores que fazem isso. O Maicon faz, o Jeromel, que vocês falam que é muito quietinho, mas o Jeromel, se tu for ver, ele tá sempre em cima do juiz. O Kahneman, quando joga, também tá sempre em cima do juiz. O Diego Souza, também sempre em cima do juiz. Então, falta esses jogadores pro Inter. Faltou malandragem. Tem VAR, ele podia ter olhado o VAR e podia, talvez, ter expulsado o Rafinha, porque o Yuri Alberto passa por ele e o Rafinha dá praticamente um soco, um tapa no Yuri Alberto. Então, falta malandragem para esse time do Inter. Depois, o Rafinha vai lá, provoca o Yuri Alberto e conseguiu o que ele queria, né? Que era expulsar o principal jogador do Inter, que era o Yuri Alberto. Depois o Grêmio entrou o Wanderson, que é muito bom jogador também. Então, isso meio que matou o Inter. Acho que o Inter foi melhor no primeiro tempo, um pouquinho melhor, né? Não vou dizer que foi muito melhor. E no finalzinho, tomou aquele gol característico, né? Não, eu já perdi as contas de quantos gols que o Inter tomou assim do Grêmio, de cortar o ponta, cortar para dentro e bater. E acho que até uma bola questionável, né? Queria até depois a opinião do Batata e do Pacheco sobre o lance, porque esses 3 gols que o Loma tomou nos 2 jogos, acho que são 2, eu diria que são questionáveis, né? Então, um goleiro que é muito instável, né? Não tá tendo regularidade, é um momento do Inter, já passou do momento do Inter trocar, né? Botar o Daniel para jogar, botar ou o Carlos Miguel, que veio depois de fazer um bom campeonato mineiro com um bom esporte. Então o Inter tem que começar essa reformulação pelo gol, né? Pelo Daniel, que é muito elogiado, ou talvez também dar uma oportunidade pro Carlos Miguel, mas acho que ele tá atrás nessa hierarquia. Depois queria falar sobre o segundo tempo, que troca o Edenilson pelo Guerreiro. Eu tive essa discussão ali, como o Pacheco disse com ele, porque o Edenilson incrivelmente estava escondido do jogo. O primeiro tempo não se viu o Edenilson. Muitos torcedores criticam o Nonato, criticam bastante o Nonato, mas o Nonato tentou alguma coisa. Tentava, chamava a responsabilidade. O Edenilson escondido atrás dos volantes do Grêmio. Então, Ô, isso... Esteva, Diga, Batata. deixa eu só te interromper um pouquinho. Tu disse incrivelmente o Edenilson escondido no jogo. De incrível, isso não tem nada pra mim. Não falei... Super Ed, não, né? É o Super não Ed. falei... Se eu falei incrivelmente, eu errei. Não, eu entendi o que tu quis dizer nesse incrivelmente, mas é que incrivelmente não. O Edenilson em jogo decisivo, ele sempre se esconde. É impressionante. Por isso que eu digo dessa... Que a gente fala, né? Sobre a espinha dorsal perdedora do Inter. Alguns jogadores desde 2016. Mas continuando, ele tira o Edenilson, bota o Galhardo, bota o Guerreiro, que não vinha jogando faz tempo, depois que foi convocada pela seleção peruana, apareceu, estava machucado, apareceu agora, depois de toda a polêmica que ele queria sair e o Inter não liberou, né, fez pulso firme. E aí bota o Guerreiro, acho que o Ramírez meio que tentou pro Inter alçar um pouco mais bolas na área, né, com Guerreiro e Galhardo. Acho que ele poderia ter botado o Caio Vidal antes, o Caio Vidal entra só nos 70 minutos, jogou 20 a 25 minutos ali, foi bem, entrou bem o Caio Vidal. Ele, quando tem espaço para jogar, como tinha 10 contra 10, quando ele tem espaço ele vai bem. Ele não é muito bom no drible curto, acho que pode aprimorar isso, mas é um bom jogador, acho que vai ser bastante útil nesse ano. E não sei se não tem vaga de titular para ele, né? Eu acho que ele é muito melhor que o Marcos Guilherme, tem que estar na frente do Marcos Guilherme. Então o Caio Vidal
tem que ser melhor utilizado pelo Ramires. E também queria comentar sobre a entrevista do presidente, né? Vi a entrevista do Miguel Ramírez e do presidente. Primeiro falando da entrevista do Miguel, ele falando sobre a imprensa, né, gaúcha, né, que tirou o Kudê daqui por causa criticando o trabalho, né, por causa dos Grenais. O jornalista perguntou: tu acha que os Grenais pode minar teu trabalho? E ele respondeu, né, que o trabalho do Kudê foi minado. Ele era líder do Brasileirão, estava classificado nas Copas e saiu logo ali com uma proposta bem menor. Eu já bati meu bingo aqui, né, Pacheco, do Kudê, mas foi uma coisa que Exatamente. o Miguel comentou na entrevista. E sobre o presidente, né, ele falou, foi perguntado das contratações, disse que o Inter está no mercado, mas a dificuldade financeira é muito grande. Comentou também que a gestão, comentou nas entrelinhas, né, que a gestão passada gastou a rodo, né, sem critério, e que ele não faria isso, que ia contratar com responsabilidade, e eu concordo, né, porque o Inter já está com uma dívida milionária. Vai gastar os tubos para deixar mais uma bomba para a próxima direção? Não, essa direção se elegeu por causa disso, para ajeitar as contas e tentar um projeto novo, né? Com o Ramírez, até lembrando, né, que o projeto não é o Ramírez, é um projeto do Inter, um projeto do presidente, de usar mais a base, de ter mais vendas de jogadores à base, compor bastante jogadores à base no time principal. Então é o caminho. Então acho que não é porque perdeu um gauchão que tá tudo errado e que não vai dar mais certo, porque não via também toda essa cobrança quando na gestão passada que o Inter já não ganha o título faz tempo, né? Então, só para finalizar, o jogo não me surpreendeu o resultado. Como eu disse na live ali com o Cartano e com o Pacheco, não estava com nenhuma esperança que o Inter ia vencer esse jogo com esses jogadores. Acho que o Inter tem muito o que arrumar nessa construção, né? Tá muito lenta, principalmente com o Dourado. Acho que o Inter tinha que ir firme, buscar um volante que construa o jogo, que consiga sair da pressão. O Inter tem que também buscar 1 a 2 zagueiros. Hoje o Cuesta não jogou, né? Fez uma infiltração para jogar lá contra o Olímpia e hoje não estava em condições, ficou no banco. Então acho que o Inter tem que buscar 1 a 2 zagueiros e o volante construtor e também o lateral esquerdo, né? Ou dar mais oportunidades para o Léo Borges para ver o que ele pode render. Ele que teve algumas oportunidades e foi bem. Acho que não é suficiente para ser titular do Inter e gostaria que o Inter fosse ao mercado, né? Buscar esse jogador. Mas como o Barcelos disse, não temos dinheiro, tem que estar ali nos negócios ocasionais, né? Trocar jogadores, assim como trouxe o Maurício ano passado, na troca pelo Potker. Então o Inter tem que ficar ligado para conseguir sanar essas carências do elenco, né? Que são nítidas, porque o Inter precisa para esse modelo de jogo, principalmente um volante que saiba construir o jogo. Eu gosto muito do Dourado, mas acho que o ciclo dele se encerrou no Inter, assim como o do Edenilson, que, como o Batata disse, se esconde nas decisões, assim como o do Lomba, né? O Inter tendo um goleiro ótimo da base, que é o Daniel, tem que dar oportunidade, tem que bancar, assim como o Grêmio bancou o Breno. Então acho que esse gauchão tem que virar de aprendizado para tirar esses jogadores do time titular, para salvar o que tem. Não acho que o Inter é favorito na Libertadores, longe disso. Também não acho que o Inter é favorito no Brasileiro. Na Copa do Brasil até o Inter pode beliscar, né, uma competição de mata-mata, mas para isso acontecer, o Inter tem que mudar essas figuras, tem que botar a gurizada para jogar, testar o Johnny para jogar, ser um volante na frente do Lindoso, né? Se o Dourado continuar jogando, ele tem que ser o primeiro reserva e também dar oportunidades para ele. O Lucas Ramos, que entrou hoje, é um menino promissor que tem que aparecer mais, apesar que o Inter tem muitos meio-campo, né? Tem o Tyson, vai voltar o Bosquilha agora, que eu acho que é uma boa. Tem um lateral direito muito bom, que é o Saravia. Tem o Heitor também, que não está sendo muito aproveitado, mas acho que agora com a saída do Rodinei em maio vai ser a opção. Então o Inter tem bons jogadores na base, que estão compondo o time principal, né? Então acho que com umas peças cirúrgicas dá para montar um bom time. E lembrando, né? Tem que dar respaldo pro trabalho. Não é porque perdeu um gauchão que tá tudo errado. O Kudê perdeu o gauchão e estava bem na Libertadores,
estava bem na Copa do Brasil, era líder do Brasileiro e depois foi embora e tá fazendo um sucesso lá na Espanha. Mas por hoje é só. Eu acho que essa é a grande situação que a gente deve falar do Inter, né? Que o respaldo no trabalho, né? Que a gente sabe que aqui no Rio Grande do Sul, né? Já falei nos últimos programas sobre a minha insatisfação com a torcida colorada e com a imprensa esportiva, né? Não vou comentar aqui de novo sobre isso, mas a gente sabe que esse é um grande balizador, né? E que também os dirigentes às vezes sucumbem, né? A essas críticas, de certa forma exageradas também. Mas eu espero também que o Barcelos consiga dar um respaldo e mantenha, né, o trabalho do Ramires para que o Inter consiga, né, daqui a um tempo. Eu assim como o Estevam, né, eu acho que o Inter não vai ser campeão de nada esse ano. Né? O Estevam disse que talvez uma Copa do Brasil ainda dê para pegar. Né? Eu também acredito que é o caminho mais fácil, vamos assim dizer, né, para conquistar algum título, por ser uma competição com menos jogos, né, e de mata-mata e tudo mais. Mas a gente sabe que a qualidade dos times, principalmente os que mais investem, né, que são o Palmeiras, o Flamengo, né, o próprio Grêmio também, agora trazendo o Douglas Costa, já sobe um patamar, né, o Douglas Costa e o Rafinha, que já estava aí, né, o São Paulo também, que agora ganhou um título com o Crespo, e investiu também bastante, né, nesse time, né? Trouxe o Miranda de volta, trouxe o Éder, que era um atacante que estava na China, né? Teve passagem pela Inter de Milão. Então, essas equipes que têm Benítez. mais... O Benítez também, que Benítez era um também, bom... né? Um belo jogador que estava no Vasco. Né? Também tem o Atlético Mineiro, né? Que é um time que investe muito. Então, eu acredito que esses times estão um passo à frente do Inter ainda, até porque o Inter... Mas tu viu o Galo jogar? Meu Deus. Mas é tipo, vamos dizer assim, se a gente for fazer um comparativo hoje, o Atlético Mineiro, ele tá mais ou menos parecido com o Flamengo, porque o Flamengo também, taticamente, não tem muita coisa. Mas o Batata, eu discordo. Eu acho que o Flamengo tem problemas. O Mas tu Galo nem não deixou tem eu nada. terminar? Não, eu quis fazer a comparação, mas assim, ó, o Flamengo hoje, ele conta muito com a questão individual dos jogadores, né? Ele tem muito cara bom, né? O Atlético Mineiro ainda tem cara bom no time, né? Tanto no time titular quanto no reserva, mas tem muito mais problemas táticos do que o Atlético do que o Flamengo, né? Então Mas o acho que por Palmeiras isso também é assim, Batata. Tipo, esses times assim, ultimamente os que estão ganhando muito mais nas individualidades do que no conjunto, né? Se tu for ver né, eu aquele, já claro, o Flamengo Eu discordo. 2019 tem mais conjunto do que eu, o Palmeiras 2020, falando dos campeões da Libertadores, né, dos últimos anos. Não, mas eu discordo porque eu acho que o Palmeiras, taticamente, ele vai muito bem. Eu acho que o coletivo do Palmeiras ele é o que faz a diferença. Mas, enfim, só para voltar ao que eu estava falando, né, sobre a questão do Inter, né, estar um passo atrás, tá com um trabalho novo, né, e vai demorar ainda para o Inter melhorar, até porque tem essas questões que o Estevam falou, né, tem alguns jogadores limitados para fazer certas funções desse esquema e não tem o que fazer porque não tem dinheiro e vai ser difícil reforçar o time da, de uma melhor forma, né, para que consiga trazer jogadores que encaixem no esquema aí no conceito de jogo do Ramires. Mas é isso, né? A gente tem um jogo no meio da semana que o Inter tem que ganhar, né? E de preferência golear para retomar uma confiança e porque já começa o Brasileirão no próximo final de semana, né? Acho que o Inter também vai ter que começar a rodar um pouco mais os jogadores, que a gente já está vendo uma questão de desgaste muito grande e recém é o início da temporada, né? Vai começar o Brasileirão agora, Copa do Brasil também começa em junho, a fase eliminatória também da Libertadores, o Inter provavelmente, né? Confirmando a classificação, já vai ter jogo daqui para frente, ali à frente, né?
Então o Inter tem que começar a rodar um pouco mais de jogadores, né? E torcer para que o trabalho do Ramires continue evoluindo. E que não haja nenhuma obstrução desse trabalho. Acredito que o Barcelos consiga isso, mas a gente sabe como é a nossa imprensa aqui, né? E como são os dirigentes colorados. Até li em um dos grupos que tem uma pressão muito forte de alguns Famosos conselheiros. grupos do Batata aí. Exatamente. Li em um deles que tem uma pressão muito forte de alguns conselheiros, né? Do Inter, que tem entre aspas, poder lá dentro, né? Do Conselho Deliberativo do Inter. Mas a gente tem que torcer para que o Barcelos não sucumba, né? E continue fazendo um trabalho que é de reconstrução. Esse trabalho, sim, né, é de reconstrução pela forma que a gente tem visto, né, ele falando sobre não gastar mais do que pode gastar, né, e mudando um modelo de jogo que não agradava a torcida colorada. E isso eu acho muito engraçado, né, porque tem uma boa parte da torcida que pede o Ramires fora e com certeza deve pensar na volta do Abel. Mas com o Abel Braga, porque ele ganhou o Grenal, né, no Brasileirão no início desse ano, né, mas que era válido pelo Brasileirão do ano passado, o Abel Braga jogando reativamente era bom, né, porque vencia e tal. Mas com outros treinadores, não vou citar para o Estevão não ficar bravo aqui, não era Maionese. bom. Isso, não, deixa quieto. Não era bom jogar reativo, né? E isso, vamos dizer assim, né? O Barcelos identificou isso, né? Que a torcida não gostava disso, né? Quis romper essa situação, trazendo o Ramires. E aí agora estão querendo já tirar o Ramires, né? Assim como fizeram com o Cudê ano passado. Mas vamos torcer, né? É isso que o Inter precisa fazer. Precisa ganhar, golear o Always Ready, confirmar a classificação, primeiro lugar no grupo da Libertadores e seguir trabalhando para o restante das competições. Fala, Nick. Batata. Qual foi o último jogador jovem do Inter assim, que foi vendido pela Europa por um valor razoável, assim, que tem em mente, assim? Pra Europa, Falcão. Cara, eu acho que foi o Fred. Fux? Não, foi o Bruno Fux, né? Bruno Fux. Tá, não, mas... Não, é que tá, vocês estão falando valor razoável, dos projetos sim, e tal. Bruno Fux, isso. Bruno Fux e o Iago antes, né? Mas, tipo assim, uma venda... mas o Fred também não foi uma venda muito grande. Foi Não, mas Bruno Fux enfim, e o Iago. jovens que foram vendidos para a Europa, que receberam foi uma euro venda e tudo. boa. Assim, Foi. É que vocês vê a diferença dos projetos aí, tanto do Grêmio e do Inter, né? O Grêmio era uma fábrica, basicamente, de volantes, né? Antigamente, há uns anos atrás. Eu vou falar alguns poucos, assim, Lucas Leiva, o Wallace, Rafael Carioca, o Arthur, né, que todos tiveram suas passagens ali pelo Grêmio, foram muito bem, depois foram para a Europa. Agora, nos últimos anos, uma fábrica de pontas. Foi Pedro Rocha, Everton, agora o PP, né? E agora no time titular vem o Ferreira, que também já tá se encaminhando. Vai durar mais um ano aí no Grêmio, no máximo, né? Se continuar jogando desse jeito, provavelmente daqui uns 2, 3 meses já tem proposta. Se o Inter não botar os guri pra jogar, não vai ajeitar as contas, tá ligado? Porque não vai vender. Como é que vai vender se o cara não jogar? E outra, se ficar orientado pelo resultado, como é que vai ter o suporte pra botar os caras pra jogar também, sabe? Se ficar na pressão, é obrigado a ganhar aqui, é obrigado a ganhar ali. Claro que tem que ter o resultado, mas tem que ter o segmento do trabalho primeiro. Então, pra quem acha que a solução pro Inter é tirar o Ramires, pra mim, que sou gremista, parabéns. Estão no caminho certo aí, podem tirar o Ramires. E melhor que traga o Abel ainda. Por mim... fazer um comentário sobre o Batata, né, que falou ali sobre a reconstrução, que essa foi a frase do Medeiros, né, que nunca ocorreu uma reconstrução. O Inter foi o time que mais gastou, dos grandes, que mais gastou na Série B e não venceu. Depois recheou de jogadores
medíocres em 2018, 2019. O Odair ganhou de reforço para enfrentar o Flamengo, o Trellis e o Bruno Silva. Coitado do Odair. Então, vou repetir, o Trellis e o Bruno Silva. Então é uma lógica totalmente diferente do Alessandro Barcelos, e já querem acabar, né? Não tem 5 meses de trabalho e já querem terminar com o trabalho do Ramírez. E só queria fazer mais um comentário sobre os jovens, né? Que eu bato na tecla que o Inter tem muitos jogadores jovens bons, mas o grande problema está nos experientes, porque o Inter tem que ter jogadores experientes para bancar esses jogadores jovens, para eles serem protagonistas. O Inter tem que ter um suporte, o Inter não tem esse suporte. As lideranças do elenco do Inter não dão suporte para os jogadores jovens. O Inter tem, como eu disse, Lomba, Cuesta, Dourado, Edenilson. O Inter não tem líderes de vestiário que dão... O Inter faz o inverso, cara. O Inter dá... como é que eu posso dizer? Ele deixa os experientes lá, por exemplo, o Lindoso ter mais jogos que o... Como é que é o nome do guri aqui? Que é o do Johnny, sim. Por exemplo. Não, claro. Mas eu digo no sentido que o Inter tem que ter uma espinha dorsal, como se diz, que tenha jogadores experientes que banquem esses caras. Que, guri, bota... vai firme. O Inter não tem esses caras que dizem isso, entendeu? O próprio Grêmio tem o Jeromel, tem o Kahneman, dois jogadores que são consagrados no Grêmio. Aí tem o Rafinha, que chegou agora. Chegou agora e já fez o que fez no Grenal, né? Que tumultuou o Grenal e ajudou o Grêmio com isso, né? Tumultuou, mas ajudou o Grêmio. E esse é um comentário, né? Que isso ajuda o Pacheco, vou repetir, né? O Pacheco falava, né? Não, o D'Alessandro era bom porque o D'Alessandro vai lá, chegava no juiz e tal. E o Inter não tem esse jogador agora para incomodar. Os jogadores do Grêmio fizeram o que queriam. O Ferreirinha foi lá comemorando na frente do banco do Inter. Então, meio que se perdeu o respeito porque o Inter não impõe respeito. Eu não estou pedindo soco na cara, porradaria. Estou pedindo que o Inter se imponha em campo. O Inter parece que entra apático. O Inter entrou, parece que derrotado. Encontrou o gol com o Dourado, depois do chute, não me lembro de quem que o Breno faz uma defesa. Não vou me recordar de quem foi agora. Então o Inter não chegou a assustar bastante o Grêmio depois que fez o gol. E perdeu mais um Grenal. E isso tumultua o trabalho, infelizmente. Mas é isso aí. Eu só queria trazer uma questão sobre o Inter aqui. O Inter hoje em alguns momentos jogou muito próximo de um 3-5-2. E a gente pode comentar em outros momentos com mais calma, mas eu acho que é uma solução que pode ser interessante pro Inter. De repente, ter 3 zagueiros. Quem era o terceiro zagueiro? Não, com a bola, às vezes, o Dourado ficava bem mais preso e liberava o Yuri Alberto, ia ser um segundo atacante. O Palácios vinha jogar mais como meia, que, aliás, jogou muito melhor dessa maneira. E os laterais ficavam mais responsáveis pela amplitude. Então, acho que tem um pouco diferente essa situação hoje. Podemos falar disso com mais calma em outro momento, mas acho que isso pode ser bom tanto para o Palácios como para o Tyson, como ele vem jogando hoje, e pode daqui a pouco dar ao Inter a possibilidade de usar o Saravia na direita, claro, mas também daqui a pouco tentar o Patrick como um ala esquerda, já que não tem um grande jogador pela lateral esquerda. Mas isso é uma coisa que a gente pode falar com mais calma depois. Mas é uma situação que pode ser interessante. Eu ia comentar isso, sobre o Patrick na esquerda e o Saravia na direita, que ia ajudar também o Tyson, né? Porque o Tyson gosta de jogar em liberdade e não vou ser indigesto. O Tyson é um cara que mostrou no Olímpia ali, não aceitou para o Paraguai, mostrou imposição. Então é jogadores assim que a gente precisa. Mas lembrando, não é um jogador que dá porrada, não é um jogador que vai ser expulso como o Musto era, dava tapa na cara do cara para ser expulso, dava cotovelada. Não, jogadores experientes que saibam jogar o jogo. Tem a famosa malandragem, porque a malandragem está aí no futebol. E tem que ter jogadores que tenham essa malandragem, essa malícia. Mas só voltando agora a falar um pouquinho mais do Grêmio de novo, para fechar. Eu gostei muito do Thiago Santos, principalmente na parte final da partida ali. O Thiago Santos se desdobrou. Que jogador, Thiago Santos. Muito bom, né, cara? Se desdobrou, correu demais. Aí o Lucas Silva tinha recém-entrado e parecia que quem tinha entrado era o Thiago Santos, porque ele corria que nem um louco, dividiu tudo que podia, ajudou a segurar muito bem aquele final.
E me preocupou o Diogo Barbosa, que foi mal. Foi mal hoje. Ele tinha ido bem na semana passada, mas foi mal, muito mal hoje. Tanto é que foi substituído pelo Cortez, uma alteração meio que, né, por questão técnica mesmo. Não dava mais o Diogo Barbosa, estava prestes a entregar o jogo e o Grêmio teve que colocar o Cortez. E uma outra questão, muito se falou aqui nesse programa, da pressão em cima do Ramires, da imprensa, da torcida e tudo mais, e justamente o contrário a gente tem lá do Grêmio, né? O Grêmio, nesse início de trabalho, acho que não chegou nem a 10 jogos ainda, acho que hoje foi o 9º jogo do Thiago, acho, né? Nono jogo, 8 vitórias, 1 empate, Exatamente. 29 gols marcados, uma coisa assim. Exatamente, números excelentes e já um título, né, na conta, então é bom dar essa tranquilidade, dar esse respaldo perante a torcida, perante a imprensa, nesse trabalho do Grêmio que a gente sabe que é um trabalho que é realmente tranquilo pro Thiago Nunes, porque o Grêmio tem um bom grupo, o Grêmio tinha uma base sólida que vinha do Renato, até o Thiago mesmo falou isso hoje. O Grêmio não era um time que precisasse de uma revolução, o Grêmio precisava de uma evolução, se precisasse remontar, mas dentro de uma base boa. Então, ele está conseguindo lidar bem com esse trabalho, está dando respaldo, e a gente fica muito feliz aí e esperando que o Grêmio evolua ainda mais para brigar pelos títulos grandes esse ano, porque eu acho que é possível. Claro que hoje ainda tem times que são muito mais favoritos do que o Grêmio, né, nesse cenário geral brasileiro aí, mas acho que chegando o Douglas Costa, amadurecendo um pouco mais esse time, as ideias, passando por mais alguns momentos, o Grêmio tem tudo para conseguir brigar nessa evolução natural da temporada. Só queria fazer mais um comentário. Vai, Cartana. Não, só complementando o que o Pacheco falou sobre o trabalho do Thiago, tem que continuar evoluindo, né? Como ele falou. Ainda não me ilude esse trabalho dele, porque não teve jogos ainda contra times de expressão em campeonatos maiores, né? Pegou o Inter agora, mas num campeonato menor, no regional. Amanhã a gente já esquece do Gauchão. Hoje já comemoramos, soltamos foguete. Amanhã foi só mais um Grenal para a história. O que vai valer mesmo é depois ali o Brasileiro, Copa do Brasil e a fase eliminatória da Sul-Americana. E é nesses momentos que vai ter que mostrar o verdadeiro trabalho dele, né? Por enquanto tá só montando time, tem muita coisa para melhorar ainda. Vai lá, Estevão. Não, eu queria fazer só mais um comentário sobre essa falta de postura de alguns jogadores do Inter, né? Porque, um exemplo, o gol do Grêmio sai quando o tempo já tinha acabado, né? O Inter cobra a falta, a bola volta, já tinha estourado o tempo, seguiu, o Grêmio fez gol. Tudo bem, o jogo não passou por isso aí, mas aí ninguém do Inter vai lá reclamar. Aí o Thiago Santos também já tinha amarelo, fez outra falta, depois fez outra falta, chutou a bola para longe, e aí ninguém para chegar no juiz, tem amarelo. Então, essa apatia do Inter são detalhes que podem mudar os jogos, entendeu? Acho que merecido, o Grêmio mereceu vencer esse título, principalmente pelo segundo tempo que fez no Beira-Rio, né? Que conseguiu virar o jogo. Mas são detalhes que mudam times de patamar. O Inter tem que ter jogadores que respirem essa camisa, que respeitem o torcedor, né? Que tá aí nesse jejum de títulos, mas é representado por verdadeiros bunda moles em campo. Palavras fortes do Estevão. Estevão, só para não te deixar sem resposta ali que falaste no Lomba, né? Para mim não falhou no gol, não. Acho que, apesar de ser uma bola lenta, o Ferreira colocou lá muito bem, ele entrou muito no cantinho. Acho que hoje não falhou. Para mim, só o primeiro gol do Grêmio lá no outro Grenal é que é discutível. Talvez ele ficou no meio do caminho ali e se complicou, mas tirando isso, acho que não falhou hoje, não. E acho que ninguém tem mais nada para falar, eu acho. Vamos ficando por aqui. Com esse grande título do Tricolor, eu acho que foi muito merecido mesmo. O Grêmio teve a melhor campanha, o Grêmio teve o artilheiro do campeonato, para mim jogou melhor no geral das duas finais, foi merecedor. Somos tetracampeões, vamos comemorar, dá-lhe Grêmio, e por hoje é só. Abraço! Boa noite!